Bem-vindos a Binaural Rádio Rural, um podcast da Binaural Nudar dedicado à memória e expressão do mundo rural. Depois de 5 episódios dedicados à imigração para Lisboa, em que seguimos os trilhos de gente oriunda de Castro Daire e que deixou as suas aldeias para ir viver para a zona operária de Marvila, começamos uma nova série de episódios intitulada Escutar a Juventude Rural, em que precisamente damos voz a crianças e jovens atuais que vivem em zonas rurais de vários concelhos do distrito de Viseu. Estes episódios estão associados a ateliês desenvolvidos pela Binaural Nudar com as respectivas comunidades educativas e foram concebidos de forma a criar contextos de liberdade de expressão para que os alunos possam pensar, sentir e lembrar, muitas vezes pequenas histórias da vida cotidiana nas suas aldeias, contadas da forma possível, tendo em conta as ferramentas discursivas que adquiriram e que acabam por ser também uma marca do tempo atual. O primeiro episódio desta série intitula-se 36 variações com 3 matérias rurais e é uma peça sonora que resulta diretamente de um conjunto de ateliês realizados em março de 2020 com a comunidade educativa do município de Castro Daire, no âmbito do projeto cultural de escola do Agrupamento de Escolas de Castro Daire e do Plano Nacional das Artes, uma iniciativa do Governo de Portugal de promoção da criação artística junto das escolas portuguesas, através de parcerias com artistas, associações, municípios e outras entidades do território. Os ateliês desenvolvidos tiveram a presença de mais de meio milhar de alunos do concelho de Castro Daire e neles foram trabalhadas, em termos visuais e sonoros, 3 matérias rurais e correspondentes formas de artesanato intimamente ligadas ao património local: árvores e arbustos, argila e barro preto e a lã e o burel. Sendo esta peça sonora composta por vozes e sons captados pelos alunos e alunas durante os ateliês, relativos à forma como os jovens interpretaram a transformação das matérias da paisagem local em peças de artesanato com utilidade prática e valor estético. Um agradecimento sincero à equipa do Plano Nacional das Artes, ao município de Castro Daire e à direção do Agrupamento de Escolas de Castro Daire e respectiva comunidade educativa. Precisamos de arranjar alguns tipos de madeira, como o castanho, carvalho e outros tipos de árvores. E depois precisamos de os meter em madeira assim fina para poder meter tudo junto e fazer uma cesta. Temos que fazer com ondas, alguns para cima e outros para o lado, entrelaçado. Eu acho que explicaria a dizer que pode ser feito várias matérias, árvores de silva, castanho, o que quiséssemos e que tinha que ser apanhado numa altura certa do ano e depois cortado fino e raspado para que ficasse brilhante e não se estragasse tão facilmente, depois entrelaçando-se para formar as cestas. Então, eu acho que primeiro faço um bocadinho da estrutura e que para passar os ramos passa-se um por cima, outro por baixo, um por cima, outro por baixo e assim continuadamente para fazer o cesto todo. Nesta altura estão a arrebentar. Eu apanho nesta altura e os vimos também se apanham nesta altura, mas há quem não os apanhe agora, há quem
Por exemplo, os corto, deixo lá ao pé do vimeiro, corto-os do vimeiro, deixo lá ao pé no terreno, depois, passado um mês ou 2, eles já estão todos pretos, todos secos, e vai lá buscar. Eles raspam no pedaço de madeira, vão tirando tirinhas e depois vão entrelaçando até formar um cesto. Começa-se pela base, depois vai-se fazendo à volta, tem tipo assim vários na vertical, depois na horizontal passa por frente, por trás, é entrelaçado. Primeiro temos que usar a lã para ela fazer em fios. Depois de pormos a lã em fios, temos que a meter numa máquina em que nós puxamos um objeto e aquilo começa a transformar-se em tecido. E fica como um tapete ou uma roupa. A seguir temos que pôr no forno a aquecer e lavar para ele não ficar sujo. A minha avó levava era quando ela ia pôr com as ovelhas para o monte, uma roca em fuso e colocava a lã e foi para ia enrolando, como é que se diz? Mexendo o fuso, rodando o fuso e aquilo ia se enrolando, a lã ia ficando em fios e depois ela tirava e ficava tudo um fiozinho como aqueles. Seguras a ovelha, depois pega-se numa máquina de cortar o pelo e depois começa-se a desquiar a ovelha com a máquina até ela ficar quase sem pelos nenhuns e depois essa lã mete numa coisa e depois leva para as lojas. A ovelha fica fica sem pelo, volta a crescer e ela fica sem pelos. Normalmente lá em casa ou deitam ou tentam segurá-la em pé. Se ela não se mantém em pé, tem de a deitar, porque é complicado de a desquiar em pé. E depois, ou com uma máquina própria, ou com uma tesoura, costumam cortar ela para dentro de uns sacos, para depois ir dar aos senhores que fazem a linha para fazer tecido. Amarra-se as pernas e agora nos meses de fins de abril, inícios de maio, começa-se a cortar as ovelhas. Ela corta-se a lã e há quem corta a tesoura e há quem corta a máquina. Por exemplo, quem cortar a tesoura pode fazer desenhos na ovelha. Ao mesmo tempo que está a cortar, ao mesmo tempo que fica a tesoura, ficam lá desenhos. E há a máquina, que agora o mais usual, fica tudo liso. Iam à fonte com a lã em sacos, no fim de desquiar as ovelhas, que ela preta ia para um saco e ela branca ia para o outro. Lavavam muito bem a lã, mas não era bem no mês de maio, deixavam assim um mês, só no início de julho já estava a lã lavada e punham a secar dentro das lojas. Começava a haver o mês de julho, punham o mês de julho inteiro cá fora, nas eiras, a secar. Depois, com 2 escovas, 2 pentes, teava-se a lã, aquela lã aproveitava-se, punha-se dentro de bacias, comprava-se tinta de lã, pintava-se aquela lã,
depois tiava-se outra vez e punha-se a secar outra vez. E para aí no início de setembro, quando começou o inverno, aquela já estava pronta para começar a fazer. A minha avó fazia as meias, já estava pronta para fazer as meias. Eu não sei se consigo explicar isso, mas eu sei que vou lá a Cabo Feito, por exemplo, estou lá em Cabo Feito porque vivo lá, e vou às Capuchinhas, e vou lá e às vezes está lá a minha tia ou a minha madrinha, normalmente é mais a minha tia, que tem lá que por exemplo, ela, mas não só nas Capuchinhas, também em casa, elas têm lá assim, não sei como é que é, não sei o que é aquilo, é assim uma coisa de madeira, assim, longa, e que elas depois têm também uma máquina, que está sempre assim com o pé assim em cima, que o fio passa entre não sei, entre aquelas coisas, assim, passa assim no meio, entre os fios. E pronto, e depois ficam assim grandes coisas de lã, e a minha tia vai para casa, pega na máquina de costura e tinge a lã assim, e faz camisolas. Eu acho que a lã, para ficar mais espessa, é lavada em água quente ou passada em água quente a prensar. O meu pai, quando vai tosquiar as ovelhas, ele pega numa tesoura ou até numa máquina e tira a lã, depois mete em sacos e depois vai vendê-las a um homem que lá passa. Deitamos a ovelha no chão, pomos a cabeça no colo, pegamos na tosquiadeira e tosquiamos a ovelha de baixo para cima. Coloca-se num saco e leva-se para o sítio onde se fere, lava-se, fere e essas coisas. Primeiro dá-se um beijinho que é para ela não fugir, que é para ficar quietinha. Depois prendemos-la e damos-lhe um bocado de palha ou o que ela queira comer e depois corta-se da lá. Depende. Se destruíssem não havia energia e tínhamos que ir cortar com uma tesoura ou com... A senhora estava a tecer os fios num tiar, que era para depois fazer a peça de roupa, o tecido para depois fazer as peças de roupa, no caso. O tiar é o instrumento que nos permite tecer os fios, que são colocados vários fios uns ao lado dos outros, e depois o tiar o que faz é juntá-los todos, digamos assim. A lã normal não é tão impermeável como o burel, e o burel, para ser impermeável, passa por um tratamento no pisão para ficar compactado. Há alguns tecidos que têm de os ferver e só depois é que acrescentam os tingimentos e vão sendo sempre dando vários tingimentos e mudando o tecido de uns para os outros, que é para ficar com a cor desejada. É preciso pô-las num sítio à parte e cortá-las com uma máquina. A lã, pôr num saco e levar para onde for preciso. Com uma rede de um lado, uma rede do outro, e depois põe-lhe uma mão na cabeça e está feito. E é o outro
mais fino e enrola-se a lã e depois enrola-se no pauzito mais fino. É uma máquina onde se põem os fios para costurar, para fazer as capuchinhas. Então, a minha avó, quando tira a lã às ovelhas, depois mete-a em água quente. Não é, é quase a ferver, mas não é bem. Eu não sei se ela eu não sei se aquilo é sal ou o que é, mas ela mete alguma coisa, parece um pó, mas eu não sei o que é. O barro estão nas grutas, no coisa, onde vão buscar a argila e depois a argila transformam em barro. Depois, com uma máquina que vai girando, eles metem lá o barro e vão formando a forma que querem. Porque fizeram o barro e depois meteram dentro de um buraco com paus, taparam e aquilo ficou lá a arder. Que foi barro tipo cozido. Há certas terras que se encontra este tipo de lama que depois de tirar pode ser misturado e molda-se para que forme argila. Ivana, eu acho que tem que se adicionar um bocadinho de água e molhando as mãos e formando a estrutura, mas com água para fazer bem a forma e assim. É cozido debaixo de terra para que forme a cor preta do fumo e quando, por exemplo, se a lenha arde, fica depois as cinzas pretas e então o barro também fica dessa cor. Tem que ser bem amassado, partido, tudo picado, tem que ficar, por exemplo, em pó, depois é molhado e fica assim molhado durante um tempo até fazer as peças. Lá naqueles pinhais, aquilo é tudo terra preta. E também há uma parte da minha terra também tem. Na minha terra há muitas minas e eu tenho uma. E quando eu entro lá dentro, aquilo, uma vez entrei lá dentro, está tudo cheio de barro nas paredes e dessa terra preta. Na minha terra não chamam barro, chamam murro. Está tudo, aquilo é só murro, é terra misturada com barro. Assim. Como fazia esse senhor antigamente lá em Ribolhos com o pai, eles abriam um buraco no meio da serra de Ribolhos, punham lá aquele estrume seco por baixo, punham tudo numa torre, os vasos, tudo numa torre e incendiavam por baixo e ficava ali até ficar seco, a secar. Com a queimar-se fica preto. Mistura-se a argila
com água ou qualquer coisa e depois deixa-se uns dias até ficar um bocadinho duro. Depois vai para uma máquina e depois é só mexer com as mãos e andar à roda. Quando sabemos tipo, que o solo é argiloso, faz-se tipo uma escavação. Há mais rijos e mais... Depende com a água, fica mais... Eu sei que eu tinha lá na minha terra, tinha lá tipo uma escavação de argila. Era tipo... Quando vinha a água ficava tipo mais rijo. Depois do barro secar, nós normalmente damos uma cozedura que é feita num forno, pelo menos lá na região de Ribolhos, que é um buraco na terra, colocamos lá o barro e depois colocamos a arder com o barro e depois cobrimos tudo com feitos. E normalmente o barro adquire uma coloração preta através disso. O fumo, como os feitos estão a tapar o buraco, o fumo não tem por onde sair e fica preso no barro. Binaural Rádio Rural. Vozes, sons, ideias. O mundo rural ouvido de dentro. Um mundo denso e necessário. De vidas, de memórias, de trabalhos, de crenças, de relações com lugares concretos. Um podcast da Binaural Mudar, uma organização cultural portuguesa em contexto rural.